Aqui no programa 9 Minutos, como você que nos acompanha já sabe, a gente sempre procura tratar de assuntos também ligados às várias vertentes da espiritualidade ou os tantos caminhos que levam para o alto, até por não crermos que exista apenas um caminho. E hoje nós vamos falar a respeito exatamente de uma outra vereda, outro caminho, uma outra vertente, que é do movimento Hare Krishna. E nós estamos aqui com um representante do movimento Hare Krishna no Espírito Santo. Ele é conhecido civilmente, recebeu na pia de batismo o nome de Tiago Nunes da Silva, mas como uma pessoa identificada com a sua fé, ele tem o nome de Guru Prema Dasa. E é com Guru Prema Dasa que nós vamos conversar. Bom ter você aqui, Guru Prema. Obrigado pelo convite. Eu quero que você explique para nós um pouco da fundamentação, da conceituação doutrinária do movimento Hare Krishna, porque a visão que se tem superficial é aquela visão meio exótica e até meio folclórica, né? Dos mongezinhos, tal, aquela coisa, do Hare Krishna, Hare Hare e tal. Isso. Explica para nós um pouquinho esse movimento. Então, essa visão, né, que você falou tem realmente uma razão de ser, porque o movimento Hare Krishna, ele veio para o Ocidente na pessoa de Swami Prabhupada, nosso mestre, na década de 60, né? Então, em 1965, Swami Prabhupada veio ao Ocidente trazendo esse conhecimento milenar da Índia, né? E ele veio em pleno auge do movimento hippie, né? Então, no movimento hippie, muitas pessoas se questionavam sobre aquela sociedade secular, né, em que viviam. E foi nesses questionamentos que alguns jovens encontraram o movimento Hare Krishna, né? Então, como eu disse, há uma razão de ser porque essa visão folclorizada. Tão folclorizada, exatamente. Mas o movimento Hare Krishna não é só aquela pessoa, aquele Hare vendendo livro, incenso na rua, né? Ele tem uma fundamentação assim, histórica, filosófica, né? Ele é um conhecimento racional, lógico, é uma ciência que procura, uma ciência antiga que procura explicar quem é Deus, quem nós somos, de onde viemos, por que viemos e qual é o nosso relacionamento com Deus, né? E claro, essa busca não é só assim intelectual, mas é uma busca também mística, né? Então, quando a gente avança no campo da intelectualidade, da lógica, a gente chega a um certo ponto que a gente não consegue explicar certas coisas. E aí é que vem a experiência mística, né? O inefável. Isso. Então, se a gente for um pouco mais além na história, né, a gente pode também colocar como ponto inicial o final do século XV, né? Então, o final do século XV foi que ocorreu o revivamento da teologia monoteísta na Índia, né? Mas especificamente no estado da Bengala Ocidental. Então, no final do século XV, a gente pode colocar esse outro ponto inicial. Outro ponto que a gente pode colocar é o eterno, porque as escrituras em que nós nos baseamos, elas não têm um começo histórico. Existe um começo histórico de quando foram escritas, né? Mas um começo histórico de quando que aquele conhecimento se perpetuou na humanidade, isso aí é um assunto para estudos de vários anos e talvez nunca cheguemos a uma resposta. Talvez de algumas vidas. Por falar de algumas vidas, o movimento é reencarnacionista? O movimento acredita na transmigração da alma, não acredita. Ou metapsicose, né? Isso, não acredita, mas explica de forma científica sobre a transmigração da alma, né? Explica que basicamente nós somos almas espirituais, individuais e eternas, né? E que estamos num corpo material, né? Feito peixes fora d'água, né? Então, como peixes fora d'água, a gente quer voltar para casa. Quer voltar para casa, quer voltar para o nosso lar, né? Então, isso é uma grande viagem, é um grande desafio, é uma grande busca, né, interna, né? Que todos os homens, assim, todos os homens e mulheres, né, têm a oportunidade de na vida humana experimentar. Se não experimentam, pelo menos sugiro que
que façam essa busca, né, essa experiência. Mas isso é uma questão também de identidade, né, Guru Prema? Tipo assim, por exemplo, Teilhard de Chardin, um célebre teólogo francês, disse isso, que nós somos uma experiência, nós somos um espírito vivendo uma experiência carnal. Né? Então, ou seja, quando você fala de Krishna, você está falando de Deus. Sim. Né? Então é uma questão de nomenclatura, e aí entra uma questão também que pode remeter a essas questões de onde será que você terá vivido em outras experiências anteriores para poder se reencontrar com essa doutrina. Sim. E se identificar tanto com ela, né? Porque, na verdade, nós estamos falando, como eu falei até na abertura da nossa conversa, dos tantos caminhos que levam para uma mesma fonte. Veio recentemente uma pessoa aqui da Fé Barral que me deixou uma lição que eu achei bonita, quando ela falou que as religiões são como vidraças voltadas para o sol, vidraças de várias cores. Então você tem o movimento Krishna, uma cor violácea, o movimento católico, uma cor azul, o movimento... Se quebrar as vidraças, o sol é o mesmo sol. Isso. Então eu acho que essa metáfora explica um pouco também. Agora, me surpreendeu o fato de ser monoteísta, porque eu sempre achei que prevalecia aquela trindade, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Sim. Né? E Krishna, então, está numa instância acima delas. Sim. Pelo que entendi. De acordo com nossos estudos e de acordo com mestres antigos, né? Mestres antigos da Índia, né? A gente interpreta o conhecimento das escrituras dessa maneira. Nós não só interpretamos, mas existem passagens, né, onde o Senhor Brahma, tem um livro chamado Brahma Samhita, onde o Senhor Brahma glorifica o Senhor Krishna. Então, nesse livro, Brahma se coloca numa posição inferior, né? Então, ele diz que o Senhor é o Senhor primordial de todas as coisas, né? Você, Krishna, é o Senhor primordial de todas as coisas. Então, mas essa trindade realmente existe e, de fato, a grande parte da população da Índia, né, ela vê esses seres, esses semideuses, né, Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesha, Parvati, etc., como manifestações que estão no mesmo nível, né? Mas a organização do universo, ela é feita de uma maneira um tanto quanto hierárquica. É uma administração muito, assim, muito complexa, né? Então, existem diversos níveis, né? Em 9 minutos, nós estamos conversando com o representante do movimento Hare Krishna no Espírito Santo, Guru Prema Dasa. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o representante do movimento Hare Krishna no Espírito Santo, Guru Prema Dasa. O Guru Prema, a força do mantra, explica por que... Porque, aliás, você mencionou um aspecto importante realmente no bloco anterior, que a gente entende também, a razão é rasa para entender os propósitos de Deus. É muita petulância e arrogância entender que, havendo esse poder, nós poderíamos trazê-lo ao nível da nossa compreensão, né? E por isso... realmente o êxtase místico é que dá uma noção de completude e daquilo que um ocidental chamado Freud chamou de sentimento oceânico de identidade com o absoluto, né? Então, mas a razão é rasa, mas existe algumas, por exemplo, o mantra é muito forte, o mantra você entoa ele com aquela, como se fosse a meditação de fazer o mantra, né? Sim. Existem vários mantras, né? Não, eu estou falando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, o mantra Hare Krishna, ele é conhecido como Maha Mantra, né? É o grande mantra. O que a gente entende é que Deus e seus nomes, como estão no campo absoluto, eles não são diferentes de si. Então, o contato com os nomes de Deus é o mesmo que ter o contato com o próprio Deus, né? É diferente da água, por exemplo. A água, você está com sede, se você estiver com sede... E falar muita água... Falar água, você não sacia a sua sede, né? Uhum. Então, o mantra Hare Krishna é uma oração, né? Krishna significa aquele que é todo atrativo, que é um nome que nós entendemos que só pode se aplicar a uma pessoa. Essa pessoa é Deus, né? Que é possuidor de todas as opulências. Quando uma pessoa
uma pessoa famosa, que é muito famosa, ela é atrativa. Uma pessoa que é muito forte é atrativa, uma pessoa que é muito rica é atrativa, que tem muito conhecimento é atrativa, que é muito renunciada também é uma pessoa atrativa. E Deus, como sendo possuidor de todas as opulências, Ele é aquele que é todo atrativo. Então, por isso que a gente se refere a Deus como Krishna. E como Rama significa a fonte de todo prazer. Então, Deus também é a fonte de todo prazer. A nossa sociedade, ela está sempre buscando algum prazer, né? Está sempre em busca de algum prazer, seja um carro novo, uma casa nova, uma casa no campo, um emprego melhor, né? Etc. Então, a gente está buscando algum prazer, né? Alguns prazeres mais grosseiros, outros mais sutis. Mas a fonte de todo esse prazer é Rama, o Krishna, Deus, né? E Hare é uma invocação à sua potência interna de devoção. Então, o mantra Hare Krishna poderia ser traduzido como, por exemplo, Senhor, que és a potência, que és todo atrativo, que és a potência suprema, que é a fonte de todo prazer. Por favor, ocupe-me em seu serviço devocional puro. De uma certa maneira, é aquilo que no cristianismo se fez no Pai Nosso. Sim. Né? Sim, como você falou, existem várias vidraças, né? Agora, Serhari mas implica... Mas o sol é o mesmo. Desculpa. Serhari implica algum tipo... Serhari Krishna implica algum tipo de renúncia a uma vida convencional ou, entre aspas, normal? Renúncia, a gente precisa de renúncia para tudo nessa vida. Se a gente quer passar no vestibular, a gente tem que renunciar a algumas coisas, né? Se a gente quer ter sucesso, quer que nossa empresa tenha sucesso, né? E a gente tem que renunciar a algumas coisas para se dedicar a essa empresa, para se dedicar aos estudos. Então, para se dedicar à família, se a gente quer uma família coesa, uma família unida, a gente tem que renunciar a algumas coisas. E para a espiritualidade, uma espiritualidade sã, uma espiritualidade sadia, né? Exige também algumas renúncias, né? Exige que façamos algumas renúncias. Então, por exemplo, nós nos abstemos de algumas atividades que entendemos que não são favoráveis à purificação dos nossos sentidos. Por exemplo, nós não bebemos, nós não usamos drogas, nós também não comemos carne, nem peixes, nem ovos, somos lacto-vegetarianos, né? Nós não praticamos jogos de azar e nós não praticamos sexo ilícito, ou seja, sexo fora do casamento. Então são algumas renúncias que nós fazemos por um objetivo maior e que de certa forma fazemos alegremente, por incrível que pareça. Celebram a alegria de poder fazer essa devoção, né? Essa postura devocional. Sim, porque a ideia não é restringir não é restringir o gozo dos sentidos, não é restringir os sentidos, de maneira que nós fiquemos presos, não tenha liberdade de agir. A ideia é experimentar um gosto superior. E essa experimentação desse gosto superior... Sentir amplamente compensado por tudo. Esses prazeres, essas renúncias que nós fazemos... assim, um preço muito pequeno a pagar. É um preço pequeno a pagar. Agora, existe uma chamada norma de ouro, porque é uma regra de convivência humana que perpassa todas as grandes religiões. Faz com outro o que queres que faça contigo. Essa norma está presente na concepção doutrinária de vocês? Existe, não só na nossa concepção doutrinária, mas o conhecimento antigo da Índia, ele traz uma concepção muito semelhante que se chama karma, né? Que nada mais é do que a lei da ação e reação, né? Então, karma, a lei da ação e reação, não foi inventada por Einstein, não foi descoberta por ele, né? No campo físico, mas essa lei, né? Essa ideia, ela sempre existiu, né? A lei do karma. Então, ou seja, eu acho que Krishna, quando criou o mundo, fez ele redondo exatamente para isso, né? Para tudo que você jogar voltar, não? Pode ser. Eu nunca tinha pensado nisso, mas
É uma sacada boa. Então é isso, a lei do karma age nesse mundo, existem leis, né? Existem leis que governam o cosmos, a gente não está à mercê dessas coisas, né? Tem uma organização, tem um projeto, existe um projeto universal. Só nós temos que conhecer esse projeto, como é esse projeto universal, e nos inserirmos dentro desse projeto para que nós sejamos úteis. E, né? fujamos da samsara. E fujamos da samsara, Claro. que é o ciclo de nascimentos e mortes. Guru Prema, eu estou muito contente de você ter vindo aqui falar conosco, e mais Igualmente. contente ainda em perceber que por trás do folclorismo e do exotismo do movimento Hare Krishna existe uma concepção, digamos, teológica consistente. Sim, muito profunda, né? O movimento Hare Krishna é um conhecimento muito profundo, o estudo da espiritualidade em si, da busca por Deus, né? Não é algo que você pode conseguir em uma vida ou em alguns anos de vivência, mas é uma busca eterna e que é feita de maneira alegre, né? A maneira alegre, maneira lúdica, maneira sadia, né? E é essa a nossa proposta. A proposta do movimento Hare Krishna é essa, de uma espiritualidade sã, de uma espiritualidade que desperte, né, em cada uma das entidades vivas o amor por Deus, o nosso verdadeiro sentimento de amor original, né? Grato, Guru Prema, pela sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço e, aproveitando a oportunidade, convido a todos, né, para se fazer presente aos nossos encontros, né, que ocorrem todos os domingos a partir das 10 horas, no bairro de Lourdes, Rua Flávio Abalri, número 139, onde vocês vão ter a oportunidade de experimentar um pouco do canto dos mantras, da leitura dos nossos livros sagrados, né, dos livros sagrados que fazem parte da tradição da Índia antiga, né, e também um almoço, né, nós servimos almoço, ao final um almoço lacto-vegetariano, natural e sadio. Também estamos iniciando também um projeto de distribuição de alimentos nas ruas, né, nas ruas do centro de Vitória, para as pessoas carentes, os moradores de rua, que é uma maneira de nós nos voltarmos a essa parte da população que de uma certa maneira tem, assim, tão carente, né, em assistência social. Em 9 minutos nós tivemos a presença do representante do movimento Hare Krishna no Espírito Santo, Guru Prema Dasa. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender